Mas veja só, ou então esse que está se comunicando acreditou que o que ela queria informar não iria causar maiores problemas. Mas o médium não pode ser um instrumento cego. O médium tem que ter responsabilidade com sua mediunidade, independente do espírito querer. Os espíritos bons pedem licença para atuar na gente. Os não esclarecidos arrombam a porta. Então, o médium tem um dever criterioso. E olha, se você achou que iria trazer perturbação, fez bem ter segurado o próximo. Se ele é um espírito bom que estava se comunicando, ele vai respeitar e compreender seu ponto de vista. Não vai ficar chateado. Eu até fiquei pensando assim, eu digo, será se dar brecha para um outro vir e dizer aquilo? Pode acontecer uma interpolação fluídica. Aí vai entrar diversos fatores. Médium, fluidicamente, o ambiente que está, mil coisas podem influenciar aí. A gente tem que ter muito critério. Só para vocês verem a situação meio vexatória que aconteceu com um médium conhecido meu. O médium até relativamente conhecido. E ele, de público, num evento grande, psicografou uma mensagem para uma moça que estava lá presente, que não era a companheira dele, que a companheira dele também estava presente. Deu um bolo. Foi uma confusão. Que ele disse aí passou a ter muito mais critério. Não é? Passou a ter muito mais critério. Foi uma confusão generalizada. Claro, para quem conhecia o fato. E para a esposa, a viúva que estava lá presente. Olha a confusão que deu. Você tem que ter muito critério. Porque os espíritos, às vezes, gente, não é nem por maldade alguns, mas estão numa situação livre, aberta, começa a se desconceituar das convenções humanas e acha que certas coisas são normais. Eu me lembro que Gasparetto, quando começou, Gasparetto tinha uma mediunidade fabulosa, foi o maior médium psicopictográfico que eu vi na minha vida, foi fantástico. Né? E Gasparetto, quando foi certa feita para Chico a primeira vez, disse: Chico, eu quero ter um problema, eles querem pintar o dia todinho, Chico. E aí de noite quer dormir, ele chega de madrugada, quer pintar. O Chico disse: meu filho, deixa não, olha, porque se deixar, eles vão passar o dia todo pintando, ele não trabalha, não precisa comer. Você que está na carne, você tem que controlar a sua mediunidade. Tem mais, Rembrandt, Monet, começaram a pedir Lúcio-Lautrec, começaram a pedir tintas importadas. E a do Brasil não prestava mais caro. Olha aí que confusão. E aí, como ele na época não tinha muito dinheiro, né, Gasparetto, ele disse: o que é que eu faço, Chico? Adapte ele ao Brasil. Você é que é o médium. Não era aquele jeitinho bem mineiro dele. Você que é médium, por isso que eu vou você deixar acrílico. Então, eu sou, por exemplo, vou falar a minha experiência pessoal, a psicografia minha é semi-mecânica. Nem é a minha letra, nem a letra do espírito, mas é muito rápido normalmente quando vem. Naturalmente que aí eu tenho que acoplar o conteúdo. Se for uma comunicação de ordem pessoal, constatar as informações que vem, posso ter médico. Uma vez, desculpa, é que eu estou recuperando uma faringite fazendo palestra. Uma semana que eu estou com essa faringite, viajando, fazendo palestra. Então, estou recuperando através da fala. Muito bem, então, o que é que aconteceu? Uma vez eu fui chegando na Federação Pernambucana, estava atrasado, peguei um garrafamento tremendo lá em Recife e cheguei em cima da hora. Fui pela rampa, imediatamente subindo, já estava a mesa formada, já o presidente falando, e uma senhora, quando eu estava subindo a rampa, segurou assim meu braço. Olha, ela chorando assim, abatida. Eu perdi o meu Chiquinho, o meu filho Chiquinho. Eu disse: olha, a senhora vai ficar aqui, quando terminar eu falo com a senhora, fique tranquila, é porque eu tenho que fazer a palestra, mas eu vou falar com a senhora quando terminar. Aí ela: tá certo. Aí eu subi. Quando eu estava terminando a palestra, aí Marta se aproximou e eu vi claramente ela dizendo: peça papel e lápis, que vai ter uma mensagem para aquela senhora. Aí está certo. Eu falei com o presidente, ele autorizou, e aí veio a mensagem. Só que ele foi falando de coisas que foi bom para comprovar a autenticidade. Por quê? Na informação dizendo que, falando do hospital, onde ele ficou, tal, informações que acho que iria bater. Só que ele começou a dizer coisas que eu digo: não pode ser. Entrou outro espírito da jornada aí, que era para ela, ele dizendo que ela era irmã dele, e ela tinha me dito que era o meu filhinho, meu Chiquinho. E ele dizendo que era o irmão. E no final, se era o meu Chiquinho, eu esperei que ele assinasse Francisco. Aí no final eu disse: o seu irmão querido Ayrton.
Aí eu disse, não, esse negócio aí tá errado, não é de volta. Aí eu chamei e disse, olha, tem uma carta aqui. Marta me falou que era para a senhora, mas eu acho que entrou alguém na jogada aí, entrou no circuito. Estamos falando de correntes mentais. Uma multidão. Vai que alguém lá vem vendo psicografar, alguém, alguma mãe, começou a pensar em alguém. E aí eu captei a onda mental, a forma de pensamento de alguém ali. Aí quando eu comecei a dizer, leia para mim, quando eu comecei a dizer, ele está dizendo que é seu irmão, a senhora disse que era filho. Não, ele era meu irmão, mais novo. Quando meu pai e minha mãe morreram, minha mãe pediu que eu tomasse conta dele como um filho. E eu dizia que era filho. Sim, mas tudo bem, mas eu acho que aqui está errado, porque ele assinou Ayrton. Senão o nome dele era Ayrton, eu que chamava ele de meu Chico. Então para mim foi um identificado da identidade. Se não tivesse falado, não era feliz. Eu ia dizer, não, aqui foi. Se eu não tivesse entregue, se eu tivesse dito, não vou mostrar não, porque tem alguma coisa errada aqui. Agora foi a forma que você entregou e já colocou que estava ciente que poderia ter tido algo interferência. Aí mostrou que você também é um médico que está consciente do processo. E ela disse a mim, não, está tudo certo. Aí eu fui no hospital que ele morreu, não sei o que, ele citava isso. E tudo que ele disse aí é verdade, só que eu chamava ele de meu Chiquinho, porque eu criei ele, quando meu pai morreu. E agora eu estou tranquilo, posso morrer em paz. Né? Passou no teste de validação. E a outra experiência, me permite citar, foi em Aracaju. Eu estava fazendo seminário lá no Bezerra de Menezes, em Aracaju. E aí parei o seminário no sábado às 10 horas da noite e concluiria no domingo, 11h30. E elas pegariam o avião de 1 hora da tarde para Recife. E aí quando eu terminei no sábado, 10 horas, realmente eu estava muito cansado. Cheguei com meu banho lá no apartamento do casal que me recebia. E quando eu fui pro quarto, fazer a prece para dormir, eu escutei na janela, lá no janelão de vidro, lá no quinto andar, me parece, sexto andar, eu escutei 3 batidas assim, como se fosse um biquinho fino na janela, 12 horas, feito passarinho. Era 11 e pouca da noite. Aí eu disse, ué, passarinho acordado uma hora dessa. Achei estranho, né? Aí eu olhei, cheguei, olhei, não vi passarinho nenhum. Voltei, me concentrei, quando eu ia me concentrar para a prece, novamente, 3 pancadinhas. Aí eu já fiquei atento, né? Eu olhei, nada de passarinho. Fechei os olhos, o rádio relógio que estava desligado começou a tocar bem alto. Eu tomei um susto, desliguei e disse, não, peraí, aí tem coisa. A gente já estava, né, acostumado. Me concentrei e aí na tela mental, não foi olhando pelo lado de fora, na tela mental desenhou nitidamente a figura de um jovem. E ele dizendo assim a filha, eu quero escrever para meu pai e minha mãe que está lá no seminário. Vamos escrever? Eu disse, aí eu tinha aprendido com o Espiritismo, eu disse, olha, faça o seguinte, amanhã, mentalmente, você vai lá no centro, no Bezerra de Menezes. Se for permitido, eu vou psicografar. Agora eu vou descansar. Eu estou cansado. Ele deixou. Claro, se não deixasse, eu estava fora. Assim não, porque o espírito vai abrir a porta. Não. Oi. Boa tarde. Boa Já tarde. que você estou nesse campo da tela mental, por exemplo, você não tem a visão, de certa forma, da matéria, mas vem uma imagem muito nítida. Como essa tela mental, quer dizer assim. É o seguinte. Como é que se dá esse Perfeito. processo? Porque, da mesma forma que você pontuou aí a questão, por exemplo, você é mecânico e vem ajudas também, Isso. então, às vezes, essa ideia e essa imagem ela é muito forte na realidade. Verdade, é. Isso é um tipo de evidência também. Quer dizer, é a mesma evidência, só que num certo nível. Chama-se evidência mental. Eu já vi fora, como estou vendo assim, mas vejo muito mais na tela mental. Desenha-se claramente o espírito. Se eu abrir o olho, eu não vejo, nessa circunstância. Mas concentrado, desenha perfeitamente a figura do espírito. É como se como a gente não vê com os olhos físicos, né? E sim com a vibração mental, é uma particularidade que eu tenho. Eu escuto mais do que vejo. Agora, quando escuto como se fosse uma voz fora de mim. Mas realmente aconteceu isso com essa figura. E aí eu conversei com ele e ele aceitou. Ele tinha que aceitar, né? Eu vou descansar, eu realmente estava muito cansado. Tinha falado de tarde, tinha falado de noite. 10 horas da noite eu fui descansar. No outro dia, fiz um seminário. Eram 600 pessoas no evento. No seminário. E aí Marta novamente disse, peça no pé e lápis, aquele jovem de ontem. Eu digo, que bom. Vai ser permitido, vai. Tá certo. Aí concentrei, ele ditou, no dia eu fui escrever a velocidade e tal, sentindo uma energia forte. E ele dando detalhes, ele tinha sido assassinado em Picos, no Piauí,
e supostamente um assalto, alguma coisa assim. Veja que interessante. Aí eu perguntei, olha, quem é dona fulana e tal, seu fulano, que o espírito comunicante está aqui? Eles estavam sentados lá atrás. A esposa do senhor lá já levantou chorando. É claro, uma emoção dessa. E aí, quando eu li para eles, veja que coisa interessante, aí eles disseram assim, na mensagem, o espírito dizia, papai, não culpe minha ex-noiva, achando que ela contratou pistoleiro para me matar. Foi um assalto. Eu nunca podia saber isso na minha vida. Aí ele começou a chorar, aí a esposa disse, não, a gente veio aqui para Aracaju, porque a gente estava ciente de que a ex-noiva não aceitou o rompimento e contratou o pistoleiro para matar. A gente tinha certeza disso. Que ele veio citando que não foi um assalto mesmo, que ela não tinha culpa nenhuma no processo. E citou outras coisas mais, tanto é que esse casal fundou, no ano, 2 anos depois eu voltei, tinham fundado o Centro Espírita com o nome dele, o filho, né, que tinha mandado essa mensagem. Acho que era Ademilson, alguma coisa assim. Então, essa experiência me ajudou a conhecer mais a mediunidade em mim e ao mesmo tempo sentir a alegria que a mediunidade é uma janela que se abre para a imortalidade, se abre para o infinito. É como diz o título do livro que o nosso amigo leu, é o triunfo da imortalidade, né? Quer bênção maior do que você ser instrumento do consolo para uma mãe e um pai aflito desse jeito? Isso é uma das coisas mais lindas que há na faculdade mediúnica. Se a gente sentisse mais essa sensibilidade, a gente não ficaria preso a picuinhas e a coisas pequenas que nos impedem de crescer como médiums. Não é que a gente queira sair por aí consolando todo mundo, não, mais por vaidade, coisa não. Está pronto, apto para o fenômeno em si. Por outro lado, eu estava na Bahia, fazendo uma palestra, um seminário lá no Sesc, e aí, também para um pouco mais ou menos assim, eu notei que na terceira fila tinha uma senhora, cabelos grisalhos, baixinha, pálida, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Quando você vê uma mulher com cabelo maltratado, ela não está bem. Uma coisa aterrada. E ela me chamou a atenção, gente. Ela me chamou a atenção. Porque até nos momentos de descontração, quando as pessoas riam, ela ficava o tempo todo assim, cabeça baixa, olhava para mim assim. Eu disse, meu Deus, a senhora deve estar enfrentando algum grande sofrimento. Aí eu, sabe como é? Espírito é trágico por natureza, né? Aí eu pensei, deve estar com uma doença terminal, um filho obsidiado, alguma coisa dessa natureza. Aí fui pensando pior, porque ela estava muito abatida. Quando eu dei intervalo de seminário, o pessoal saiu para lanchar, comprar os livros, ela ficou sentada. Aí eu a surpreendi, ela de cabeça baixa, eu fui até ela. Cheguei lá, disse, como é que vai? Aí ela olhou para mim, fez um riso amarelo, disse, estou indo, eu disse, para onde? Aí ela riu assim. Aí eu pensei, olha, senhora, desculpa, a senhora me chamou a atenção. Eu notei a senhora muito abatida. A senhora está doente? Ela disse, não, eu falei, por que a senhora está tão pálida? Não, não é porque eu sou médium. Mas, minha senhora, eu sou médium, também não sou pálida. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que não é com a mediunidade. Mas aí eu entendi, interpretei, que ela talvez estivesse aflorando a mediunidade. O que é relativamente comum quando a mediunidade está se abrindo, o médium, ainda deseducado, vai captando sintomas. Mal-estar, é normal. Aí disse, olha, a senhora frequenta algum centro? Ela disse, eu frequento tal centro, no bairro da Pituba, lá em Salvador. Eu disse, olha, deve ser um centro bem orientado. Procure o dirigente, narre para ele seus sintomas, o que a senhora está sentindo, que provavelmente ele vai lhe convidar para um tratamento, depois para o estudo da mediunidade e quem sabe, se for o caso, posteriormente, para o exercício da mediunidade. Ela disse, não, Fred, eu já estou há 10 anos na mediunidade. Aí eu pensei comigo, só se for em cima da mesa. Porque 10 anos ele ainda está doente, que é médico. Mas a responsabilidade às vezes é da própria casa espírita, que não orienta, a pessoa chega com sintoma, tem que desenvolver, lembra a história do tem que desenvolver? Sem preparar, aí a pessoa é jogada, aí passa o tempo todinho, 10 anos, sofrendo com a mediunidade, sem produzir, angustiada, infeliz. Mediunidade é fonte de felicidade. Quando nós exercemos a mediunidade com Jesus, a mediunidade com consciência, com autoeducação, é motivo de ser feliz. É motivo de querer ser médium. Eu gosto muito quando o Chico Xavier, numa entrevista, disse:
Eu gosto muito da palavra médium. Na minha próxima vida eu quero ser médium de novo. Agora dessa vez casado, porque eu quero ter muitos filhos, não livre, filhos. Então, mediunidade é bênção, desde que usemos isso como instrumento para o nosso crescimento. Responsabilidade mediúnica. Mediunidade não é para brincar, é para trabalhar, é oportunidade de desenvolvimento da alma. É bênção de Deus para a nossa vida, fazendo um alerta. Como nós espíritas somos trágicos e adoramos notícia kármica negativa, teve uma comunicação do espírito Humberto de Campos, que narrou que um homem que tinha cometido muitos crimes em várias encarnações estava na região de trevas, sofrendo muito, e ele não aguentava mais sofrer. Aí começou a orar, pedindo ao céu que desse a oportunidade de ele voltar à terra, para ele pagar todos os débitos. E ele estava tão angustiado que ele começou a rezar assim: Senhor, eu quero voltar à terra, me deixe voltar, eu quero ter lepra, câncer, eu quero não ter os 2 braços nem as pernas, não ter família, eu sou execrável, eu não mereço, mas deixa-me voltar para que eu esqueça essa dor de consciência. Aí veio um raio de luz, esse é Humberto de Campos, também de Chile. Aí apareceu o mentor, disse: teu pedido foi aceito, tu vais reencarnar, mas tu não vais ter os membros mutilados, você vai ter um corpo saudável, você não vai ter lepra, nem câncer, você vai ter família, nem vai passar fome, mas você vai resgatar seus caminhos, você vai ser médico. Pronto. Aí o que é que se espalhou no meio espírita? Quase todos os médicos deveriam ter câncer, lepra, tudo sem direito, porque foi um grande criminoso passado. Gente, não é essa a interpretação. Eu tenho uma amiga que diz assim: tem certeza que esse negócio de mediunidade é uma coisa boa? Porque todo médico que eu conheço é doido. Todo médico que eu conheço é doido. Eu digo: epa, peraí. Depende do médico que ela conhece, né? Então, se conhecer um médico espírita, vai ficar tranquilo. Porque os antigos adversários acusavam o espiritismo de ser uma fábrica de loucos, quando na verdade o espiritismo trata os loucos que chegam lá, vindo de vários segmentos, vindo de outras religiões, trata-se exatamente lá. Mas, voltando à questão que a gente estava colocando, aí a gente fica: meu Deus, se eu sou média, porque eu devo ter sido a pior peça no passado. Não, gente. Mediunidade é a oportunidade de resgatar, sim, nossos erros e deslizes pelo bem que a gente faça. É o amor que cobre a multidão de pecados. Não é porque todo médico matou muita gente, não. É claro que a grande maioria dos médios, assim como a grande maioria dos habitantes da Terra, inclusive que não são médios, são almas endebitadas perante a lei de Deus. Não é só médio, não. É palestrante, dialogador, padre, pastor, tudo isso. O importante é a gente entender que se a mediunidade faz parte da nossa experiência de vida, a gente ter a consciência, como o Espiritismo nos mostra, que se nós nos dedicarmos com responsabilidade, com abnegação, a gente pode dar um crescimento fantástico na nossa trajetória de evolução. Porque o bem que a mediunidade pode produzir é algo fascinante, algo maravilhoso, sem dúvida alguma, maravilhoso. E é uma coisa interessante, a gente pega uma pessoa com 5 minutos, começa conversando com ela, jogando aquela energia positiva dentro do resgatar aquela pessoa e está muito para baixo, e aí é uma ação. Sim. Já jogou ele para cima. E a mediunidade não é só mesa mediúnica, não é você o dia a dia. Com 5 minutos ele já começa a pensar melhor que a energia do é a gente ser médium da esperança. E já começa a se conduzir melhor na vida. Antes de ser médium de fenômenos, ser médium da esperança, médium da alegria, médium do consolo, né? Médium do entusiasmo. O médium espírita tem todos os elementos para ser um entusiasmado pela vida. A palavra entusiasmo vem do grego tradicional antigo, significa possuído pelo divino. A pessoa entusiasmada é tomada pelo divino, pelo sagrado. Quando você vê o médium pálido, barrigudo, parecendo que está com crise verminhosa, ele não entendeu nada de mediunidade. Nada. Chegar aqui, eu peço logo o exame. Peça logo o exame. E levante o astral desse médium. Agora, não trabalhe logo dizendo mediunidade é isso, obsessão. Não. Mediunidade tem perigo? Tem. Allan Kardec especificou um capítulo no livro dos médiuns, perigos e escolhas da mediunidade. Qual é o perigo? Exercer a mediunidade sem estudo, porque
porque a ignorância é porta aberta à perturbação. Segundo perigo, a obsessão que nasce de você exercer, abrir os canais da sua sensibilidade sem buscar se esforçar na sua transformação íntima, que é uma coisa importante para a nossa trajetória. Exercer a mediunidade com futilidade, com vulgaridade, vaidade, para satisfazer seus interesses pessoais. O meio de vida. Não é? Meio de vida. Tudo isso provoca e pode provocar o debate, o sofrimento e a queda do médium. Ok? Existe perigo nesse sentido aí. Mas existe o preventivo para você não entrar nessa faixa. Melhorar a sua vibração, seu comportamento, sua alegria, ser grato à vida. O médium tem tudo para ser grato à vida. Que bênção! Não tem coisa para atormentar mais muita gente por aí do que o medo da morte, do que a dúvida da morte. E o médium, ele tem a chave da compreensão que não tem morte. Olha que coisa linda, não tem morte. Como é que eu posso negar aquilo que eu vejo, eu toco, eu sou o veículo? Está nítido o processo. E que, Tá tem, claro. e que tem certeza que vai acontecer. Que vai acontecer. Que vai chegar o momento. Normalmente. Então ele é seguro daquilo ali. Não tem nada Exato. pra fazer. Uma vez lá no Ismael Gomes Braga, tinha um senhor que tinha se tornado um espírita, mas ao invés de se deter na filosofia grandiosa do espiritismo, ele fixou a mente no umbral. Leu sobre o umbral, fixou. Como um jeito que vive com medo do inferno. Pronto. Aí eu procurava conversar com ele, toda semana ele me chamava a falar só sobre o umbral. Eu já sabia, quando ele fazia festa, ele falava comigo, já sei. E aí eu conversava e procurava demovê-lo daquilo. E ele fazia assim, mas rapaz, se eu morrer e for pra lá, eu disse, olha, então, só pensa nisso. Aí um dia ele disse, Fred, ontem eu acho que eu fui no umbral quando eu dormi. Eu disse, acho normal. Porque você pensa tanto lá que você sintoniza. Aí ele me pegou um dia, final de ano. Eu era presidente do Ismael, com 200 famílias fazendo Natal. Eu correndo, ele chegou, Fred. Aí eu disse, meu Deus, isso é hora do umbral. Aí ele disse, olha, eu tenho 5 minutinhos só. Aí disse, não, tudo bem, vem cá. Rapaz, não estou em medo de ir para o umbral, não. Olha, aí como eu gosto de brincar, eu disse, não tem não, e tem mais. Se eu for para lá, é para trabalhar. Vou acender uma luzinha, treinar um cântaro. Aí disse, rapaz, tu tá falando sério? Claro, rapaz. Por que é que eu vou ficar com medo do umbral? Porque tem mais. Tudo que Deus permite tem a sua validade, seu lado bom. Aí ele abriu os olhos. O que é que tem bom naquele lugar? Umbral. Tem, vou citar só 2 coisas, Lula. Eu disse aí. Aí nessa hora Jesus se afastou e Moisés encontrou. Aí eu fui explicar, ele perguntou, o que é que tem de bom no umbral? Vou citar 2 coisas boas. Primeiro, o umbral serve para filtrar nossas energias animalizadas. Quando a gente desencarna, para a gente ir para um mundo melhor, a gente pode passar dormindo. O problema é se vai passar dormindo ou acordado. Mas deixa aquela energia ali. E ele disse, qual é a outra coisa boa que tem lá? Aí eu disse, lá a gente encontra tanta gente conhecida. É presidente do Centro Espírita, padre, pastor, fulano, traz aqui. Vamos fundar o Jefa. Porque ele fixou a ideia numa coisa problemática. Aí eu disse para ele, rapaz, tem tanta coisa linda no Espiritismo. E você está preso nisso. Onde colocas o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o tesouro que você encontrou no Espiritismo é um umbral, é lá que você vai ficar. Isso é normal. Então o médium que busca a elevação dos seus propósitos, usar com dignidade a faculdade mediúnica, iluminando-se de conhecimentos, dedicando-se abnegadamente à causa, exercendo com disciplina a sua faculdade mediúnica, combatendo o ego, para que um dia a gente possa dizer com segurança, não sou eu mais que vivo, Ele que vive em mim. Isso é a mensagem de Paulo na superação do ego, na superação da nossa hiperpersonalidade. Quando o bem começar a ser a expressão daquilo que a gente mais quer na nossa vida, a gente vai ter encontrado a felicidade e a plenitude. Então a mediunidade é essa bênção, esse orvalho, que derrama-se sobre as feridas de quem padeceu e padece a saudade de um ente querido. Mas ao mesmo tempo, quanto nos consola a faculdade mediúnica. Quanta bênção não vem dela. O próprio médium é o primeiro beneficiado por esse recurso luminoso de carinho.
uma vez, minha mãe fazia poucos anos que tinha desencarnado, ela desencarnou em 80, e eu estava lançando meu primeiro livro. Faltando 5 minutos para fazer a palestra, eu sentado na mesa, concentrado, e quando eu abri os olhos, e aí eu vi com os olhos abertos, vi minha mãe entrando, a coisa mais linda do mundo. Sorriso, coisa mais encantadora do mundo. Se meu sorriso é bonito, o dela é 2 vezes. Sorriso mais lindo do mundo. Né? Aquela coisa linda assim. Eu dei uma emoção, 5 minutos para fazer a palestra. E ela não falou, bateu nos lábios. Foi telepático. Eu escutei a voz dela dizendo: você acha, meu filho, que eu ia perder esse momento? Gente, eu caí num pranto. E eu pedi ao dirigente: por favor, fale um pouquinho mais, porque eu não estava em condições. E fiz a palestra. Tempos depois, meu pai tinha desencarnado também, e aí foi uma coisa engraçada, para mostrar como a vida depois da morte é muito parecida com a daqui. Aliás, aqui é que é uma cópia imperfeita de lá. Eu estava na federação, fazendo uma palestra, no meio da palestra, mas metade da palestra mesmo. No domingo à tarde, lotada a federação, né? Fica cheio no domingo. Eu vi também, pelo lado de fora, meu pai e minha mãe passando pela parede da rampa. Passando mesmo os dois assim juntos. E eu estava tão empolgado, tão normal, tão inspirado, que eu olhei e falei com naturalidade. E gente, meu pai e minha mãe acabaram de chegar aqui. Todo mundo riu, claro. Aí eu me toquei, né? Que ninguém estava vendo. Aí eu disse: mas veja como o mundo espiritual é muito parecido com o nosso. Os espíritos também chegam atrasados, chegando na metade da palestra. Aí eu perdi o rebolado para contornar a situação. Mas, gente, quanto consolo tem na mediunidade com Jesus? Na mediunidade responsável, na mediunidade que produz o bem. Convido vocês, quem estiver disponível, hoje à noite ir ao Bezerra de Menezes, no bairro de Coab, não? Coab 3. Coab 3, onde o nosso amigo faz parte, onde nós estaremos fazendo uma palestra sobre mediunidade e obsessão. Aí é a continuação daqui. Ok? Amanhã, pela manhã, estarei na AME, no seminário, de 9 às 11. 9 às 12. 9 às 12, seminário é suicídio, grave epidemia do século. Pode convidar outras pessoas que queiram. E à tarde, às 4 horas, encerro essa jornada aqui no Leão Denis, falando sobre um tema que nenhum de vocês tem esse problema: medo de envelhecer. Que Deus abençoe e agradeça a vocês o carinho, essa vibração amiga. Espero que tenha sido útil a nossa abordagem. Vejo que quase não tossi. Né? Então que a gente possa, comece que é uma casa de estudo, ampliar os nossos estudos. Aproveitando a ocasião, vai sair daqui o palestrante, vai entrar um publicitário. Aqui nós temos esse livro aqui, eu trouxe até naquele Revivendo Jesus que teve aqui no shopping. E muita gente até não conseguiu adquirir. Nós reimprimimos, é uma nova edição. Ajuda-te do Espírito Marta. É um livro que eu utilizo, inclusive, no meu Evangelho lá, muita gente utiliza. Só para vocês terem ideia, doenças em família, são mensagens para o nosso dia a dia. Misericórdia, apego, egolatria, são mensagens curtas, mas muito interessantes desse Espírito. Se alguém se interessar... A minha incumbência foi vir buscar esse livro aqui. Ah, foi? Pronto, porque muita gente... Eu trouxe 150, mas aí acabou rápido naquela ocasião. E esse aqui, nós fizemos um evento, nós temos um trabalho social lá em Goiânia, perto da Paraíba. E foi feito um show com Gessi Quirino, para arrecadar recursos, porque lá não é um centro espírita. É um local que a gente faz um trabalho de evangelização. A maioria das famílias que a gente assiste é evangélico. E aí o pessoal da Paraíba, eu mando uns áudios pela manhã para alguns contatos meus, do Espírito Marta, de comunicações. E aí o pessoal lá, para ajudar a gente, fez esse CD, tá? Mensagens curtas do Espírito Marta, desses áudios. Além do conteúdo, que é maravilhoso, com exceção da voz, que não é lá muita coisa, serve também para afastar qualquer ataque de dengue, só que tá. Mas o sorriso é maravilhoso, não é? Eu acho essa foto fantástica. Meu Deus. E aí, se alguém quiser adquirir, também está aqui exposto. Se alguém quiser uma dedicatória, será um prazer enorme. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado ao Francisco Assis. Deus abençoe você.